Oi, gente, estou aqui para comentar o tema da redação do Enem, a prova que está sendo feita agora, na verdade, pelos candidatos. E deixa eu dizer, eu amei o tema. Estou aqui com as anotações para a gente comentar. O tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E por que eu amo temas assim? Primeiro, porque é, o assunto geral é algo esperado e muitos professores, muitos colégios discutiram a questão da mulher em vários temas, vários temas. Então, assim, não é um assunto geral desconfortável, desconhecido. Isso, de fato, não é. Mas o que eu mais chamei a atenção nestes últimos 15 dias, em tantos aulões, em tantas entrevistas, em tantas lives, é que a dificuldade da redação do Enem, ela se encontra no recorte que é dado ao tema geral. Porque o tema geral foi a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Mas a pegadinha dupla estava na parte desafios para o enfrentamento. Desafios é um recorte já bem conhecido pelas temáticas do Enem, mas juntar desafios com enfrentamento é promover dois recortes, duas pegadinhas muito importantes, porque o enfrentamento é apresentar solução, combater o problema. Então, o candidato tinha que ficar muito atento a essa questão para mostrar que compreendeu totalmente a proposta na introdução. E eu fiz questão de lembrar, ao longo destes últimos dias, que quando o tema contiver uma palavra ou expressão que o candidato não conheça, que passa aquela sensação, nossa, eu não sei nada sobre isso, que ele acalme o coração e não se desespere, porque os textos de apoio iam direcionar para a explicação dessa palavra ou da expressão. E muitos devem ter se preocupado com o trabalho de cuidado. E, como eu disse, o texto de apoio não só explica o que é o trabalho de cuidado, como exemplifica. E isso ajudou muita gente a compreender que, principalmente a figura feminina que executa esse trabalho, ela é invisível para a maioria das pessoas. Há um preconceito muito grande em relação à mulher que não trabalha fora, porque parece que ela não trabalha. Porque não é valorizado o trabalho que ela tem dentro de casa, né, para cuidar da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, do doente, da própria casa, limpando, cozinhando, arrumando. Então, isso é uma realidade principalmente na América Latina. E os textos de apoio, eles ajudavam bastante, porque o texto 2, por exemplo, mostrava dados de 2019 da média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais aos afazeres domésticos ou às tarefas de cuidado das pessoas. E aí tinha lá que os homens eles ficavam em média com 11 horas semanais e as mulheres com 21,4 horas semanais. Nenhum candidato podia copiar 21,4, mas ele conseguia fazer um cálculo simples para parafrasear essa informação, dizendo que a mulher praticamente se dedica o dobro do tempo, não é? Não só isso, como havia um texto que, como eu disse, definia esse trabalho de cuidado, principalmente chamando a atenção que é um trabalho normalmente não remunerado ou muito mal remunerado. E se a gente pensar direitinho, a Organização Internacional do Trabalho, ele diz que esse trabalho tão mal remunerado ou até não remunerado, ele é desempenhado por essas mulheres, normalmente, como eu falei, gratuitamente, mas é um papel primordial para a sustentação da sociedade. E quais seriam esses desafios que poderiam ser escolhidos pelos candidatos? Se a gente pensar direitinho, a população está envelhecendo. Então, cresce no mundo todo o número de pessoas que demandam o serviço de cuidados, não é? Até 2030, por exemplo, mais 200 milhões de idosos vão precisar de serviços de cuidado. E esse aumento na expectativa de vida da população e esses novos arranjos familiares atuais, eles ampliam a demanda por cuidadores. E isso é um grande desafio também para a gestão pública. Então, minha gente, olha, como não gostar? Como não gostar de uma temática que privilegia o aluno que sabe ler, que sabe interpretar, que sabe se posicionar, que domina o gênero dissertativo argumentativo?
E mesmo que aperreado diante daquela apresentação, ele faz a leitura dos textos de apoio, acalma o coração e constrói uma redação fabulosa. Eu amei, de verdade, eu acredito que os candidatos também vão sair bem satisfeitos.